Você já imaginou como a sua vida financeira poderia se transformar radicalmente com apenas algumas mudanças estratégicas? E se eu dissesse que um dos homens mais ricos do planeta descobriu um método tão simples que qualquer pessoa comum poderia aplicar? É exatamente isso que aconteceu com Warren Buffett. Enquanto a maioria de nós se debate tentando aumentar a renda e permanece presa numa interminável roda de consumo, Buffett percebeu algo extraordinariamente poderoso que poucos conseguem enxergar. O verdadeiro segredo para construir riqueza não está relacionado ao quanto você consegue ganhar, mas sim ao quanto você consegue preservar e fazer multiplicar. E quer saber o mais surpreendente? Ele não precisou esperar uma vida inteira para colher os resultados. Em apenas 6 meses, isso mesmo, meros 180 dias, essa única decisão já havia revolucionado completamente seu futuro financeiro. O que será que ele eliminou da sua vida? Algo que praticamente 100% das pessoas desperdiçam diariamente sem nem mesmo perceber que estão literalmente jogando dinheiro pela janela. Algo tão absurdamente evidente e, paradoxalmente, tão ignorado que, quando você descobrir, provavelmente se questionará: como nunca pensei nisso antes? A realidade cruel é que estamos cercados por armadilhas financeiras invisíveis, e aqueles que não desenvolvem a capacidade de identificá-las estão inadvertidamente sabotando seu próprio futuro. Você está cometendo esse erro fatal? Mas não se desespere. Existe uma abordagem incrivelmente simples e extraordinariamente eficaz para virar esse jogo a seu favor. Neste vídeo revelador, você vai descobrir exatamente como Buffett eliminou esse dreno silencioso de recursos e, mais crucialmente ainda, como você pode implementar essa mesma estratégia revolucionária para começar a acumular riqueza em um tempo que você jamais imaginou ser possível. E aqui vem a parte mais fascinante. Você absolutamente não precisa ter um salário milionário para que isso funcione perfeitamente. Basta fazer ajustes estratégicos em pequenos hábitos cotidianos. Então, você está pronto para descobrir o que Buffett fez e como pode trilhar esse mesmo caminho para a prosperidade? Continue assistindo, porque sua vida financeira nunca mais será a mesma. Warren Buffett não se tornou um dos maiores investidores e bilionários mundiais por acaso, ou por ter nascido em berço de ouro. Desde seus primeiros anos, ele já demonstrava uma visão absolutamente diferenciada sobre dinheiro comparada à maioria das pessoas. Enquanto o cidadão comum ansiosamente procurava maneiras de gastar cada centavo que ganhava, Buffett compreendeu profundamente que o verdadeiro caminho para a riqueza não está no volume que entra na conta, mas sim na proporção que permanece e se multiplica ao longo do tempo. Ele desenvolveu meticulosamente o hábito disciplinado de investir com visão de longo prazo e evitar rigorosamente gastos que não agregavam valor real à sua vida. Algo que parece óbvio quando falamos, mas que representa um abismo entre conhecimento e prática para a esmagadora maioria das pessoas. Você consegue identificar em sua própria vida onde está essa discrepância? A mentalidade rigorosa de gastar menos e investir mais consistentemente foi o alicerce fundamental sobre o qual seu império financeiro foi construído. A grande descoberta revolucionária de Buffett não foi simplesmente aprender a investir, mas compreender profundamente o impacto devastador que pequenos gastos aparentemente insignificantes têm no longo prazo. Ele chegou à conclusão inescapável de que cada real gasto hoje é, na verdade, R$1, que poderia estar gerando renda passiva contínua no futuro. Por isso, ele adotou conscientemente um estilo de vida excepcionalmente disciplinado, recusando-se categoricamente a cair na armadilha sedutora do consumismo desenfreado.
Você está completamente esgotado de viver constantemente sufocado por dívidas e nunca ter recursos suficientes para realmente aproveitar a vida com tranquilidade? Então você precisa urgentemente conhecer o método revolucionário 136. Com esta abordagem transformadora, você garante definitivamente que sempre terá dinheiro disponível para honrar suas obrigações financeiras, investir estrategicamente em seu futuro e ainda viver com uma liberdade que poucos experimentam. Enquanto a vasta maioria continua desesperadamente presa em um ciclo interminável de boletos e preocupações financeiras, aqueles que aplicam este método conseguem romper definitivamente com essa realidade opressora e, finalmente, assumir as rédeas de sua vida financeira. Enquanto inúmeros milionários fazem questão de ostentar escandalosamente seus carros luxuosos e mansões extraordinariamente extravagantes, Buffett, surpreendentemente, ainda reside na mesma casa modesta que adquiriu nos anos 50 e frequentemente prefere saborear um simples hambúrguer em vez de jantares absurdamente caros em restaurantes exclusivos. Esse tipo de decisão aparentemente contraintuitiva permitiu que ele acumulasse gradualmente um patrimônio bilionário que poucos conseguem sequer imaginar. Você já parou para pensar como suas pequenas decisões diárias impactam seu patrimônio? Se existe um princípio que Buffett sempre defendeu veementemente, é que o verdadeiro enriquecimento jamais acontece instantaneamente. Ele é metodicamente construído através de hábitos financeiros inteligentes, praticados diariamente com consistência inabalável. Se você genuinamente deseja acumular riqueza substancial, precisa começar imediatamente eliminando tudo aquilo que silenciosamente drena seus recursos sem proporcionar retornos significativos. Mas aqui surge uma questão fundamental que poucos têm coragem de enfrentar. Você realmente sabe, com absoluta certeza, para onde está indo cada centavo do seu dinheiro arduamente conquistado? A esmagadora maioria das pessoas vive completamente alheia ao fato de que decisões financeiras aparentemente pequenas e insignificantes podem determinar categoricamente seu futuro. E é precisamente neste ponto que multidões cometem erros devastadores. Grande parte da população acredita piamente no mito de que a única forma possível de enriquecer é aumentando drasticamente sua renda. Mas essa é uma ilusão perigosamente enganosa que destrói futuros promissores. A verdade inconveniente é que não importa quão impressionante seja seu salário, se seu dinheiro escapa continuamente por entre seus dedos, sem que você sequer perceba esse fenômeno silencioso. O erro mais frequente e devastador é gastar de modo completamente automático e impensado, sem jamais questionar criticamente se aquele gasto específico é verdadeiramente essencial ou apenas um reflexo condicionado. Assinaturas mensais de serviços raramente utilizados, lanches impulsivos que nem mesmo proporcionam satisfação duradoura, juros astronômicos de cartão de crédito acumulados mês após mês e compras emocionais realizadas em momentos de fragilidade são exemplos clássicos e devastadores de dinheiro literalmente jogado pelo ralo. Você consegue identificar alguns desses padrões em sua própria vida? O problema crítico não reside apenas no valor individual isolado desses gastos, que podem parecer insignificantes quando analisados separadamente, mas no assustador efeito cumulativo que exercem ao longo dos anos, silenciosamente sabotando seu futuro. Pequenos gastos repetidos incessantemente têm o poder destrutivo de aniquilar completamente qualquer possibilidade remota de independência financeira. Imagine alguém que adquire diariamente um café por apenas R$1, o que parece absolutamente inofensivo à primeira vista, correto? Entretanto, em um ano completo, isso soma surpreendentemente R$365. Agora, considere o seguinte cenário transformador. Se esse mesmo montante fosse direcionado para investimentos com um rendimento anual de 10%, em 2 décadas, esse indivíduo acumularia mais de R$250 mil.
E isso contempla apenas um único exemplo entre inúmeros outros. Incontáveis pessoas desperdiçam fortunas potenciais sem a menor consciência, simplesmente porque drasticamente subestimam o poder devastador dos gastos invisíveis que corroem silenciosamente seu patrimônio. Quando foi a última vez que você analisou criticamente seus pequenos gastos recorrentes? O segredo não consiste em renunciar radicalmente a tudo que traz prazer, mas em identificar e eliminar estrategicamente aquilo que não agrega valor autêntico e significativo à sua existência. Buffett reconheceu essa verdade fundamental muito precocemente e tomou uma decisão absolutamente transformadora que alterou permanentemente sua trajetória financeira. Ele não apenas identificou com precisão esses gastos silenciosos e destrutivos, mas eliminou corajosamente um em particular que estava sistematicamente impedindo seu capital de crescer exponencialmente. E o impacto dessa única mudança foi tão extraordinariamente poderoso que, em um período surpreendentemente curto, ele já podia testemunhar resultados impressionantes materializando-se diante de seus olhos. Mas que gasto crítico ele eliminou? E por que essa simples ação produziu uma diferença tão astronômica em seus resultados financeiros? Warren Buffett chegou à reveladora conclusão de que um dos mais formidáveis adversários da verdadeira riqueza não era, como muitos imaginam, a insuficiência de recursos, mas sim o perigoso hábito do consumo desenfreadamente impulsivo. Ele compreendeu agudamente que inúmeras pessoas desperdiçam quantias significativas não para satisfazer necessidades autênticas, mas para impressionar superficialmente terceiros com uma aparência de prosperidade. Consequentemente, ele eliminou implacavelmente de sua vida todos os gastos supérfluos que não proporcionavam absolutamente nenhum retorno tangível. Enquanto seus pares milionários exibiam ostensivamente automóveis luxuosíssimos, roupas de grifes exclusivas e residências absurdamente extravagantes, Buffett optou deliberadamente por uma trajetória radicalmente diferente. Ele escolheu conscientemente viver com admirável simplicidade e investir sistematicamente cada centavo economizado. Esse hábito aparentemente insignificante acabou se transformando em um dos alicerces fundamentais de sua colossal fortuna. Você já se perguntou quantas vezes gasta para impressionar pessoas que sequer se importam com você? O impacto dessa transformação foi simplesmente monumental. Em vez de dissipar seus recursos em artigos que inevitavelmente depreciavam com o passar do tempo, ele direcionou estrategicamente seu capital para ativos produtivos que geravam consistentemente mais recursos. Se fosse confrontado com a escolha entre adquirir um relógio ostentoso de R$50 mil ou ações de uma empresa solidamente lucrativa, a decisão era cristalina e indiscutível para ele. Afinal, o relógio, por mais impressionante que parecesse, servia exclusivamente para indicar as horas, função que um dispositivo muito mais acessível realizaria igualmente bem, enquanto as ações continuamente geravam dividendos substanciais e frequentemente aumentavam progressivamente seu valor intrínseco. Esse raciocínio nitidamente estratégico e contraintuitivo permitiu que Buffett acumulasse um patrimônio verdadeiramente astronômico sem jamais necessitar perseguir um estilo de vida artificialmente luxuoso e financeiramente insustentável. Que itens em sua vida atual poderiam ser substituídos por investimentos? Entretanto, é fundamental compreender que essa poderosa estratégia não se restringe exclusivamente a indivíduos já milionários. Absolutamente qualquer pessoa, independentemente de sua situação financeira atual, pode aplicá-la com resultados transformadores. A chave indispensável está em identificar meticulosamente quais gastos são genuinamente necessários e quais podem ser drasticamente reduzidos ou completamente eliminados sem comprometer significativamente sua qualidade de vida. Permitam-me propor um desafio prático. Reflita profundamente agora
sobre 3 gastos que você realiza regularmente e que, honestamente, não proporcionam benefícios reais, tangíveis e duradouros à sua existência. Talvez seja aquela assinatura mensal de streaming pela qual você raramente tem tempo para usufruir, as frequentes compras impulsivas de peças de vestuário que permanecem indefinidamente esquecidas em seu guarda-roupa, ou aqueles custosos jantares em restaurantes que poderiam facilmente ser substituídos por alternativas igualmente prazerosas e consideravelmente mais econômicas. Se Buffett conseguiu edificar um impressionante império financeiro, simplesmente identificando e eliminando desperdícios sistemáticos, imagine o extraordinário potencial transformador que poderia desbloquear com seu próprio dinheiro ao aplicar rigorosamente essa mesma estratégia comprovada. E existe outro aspecto fundamental que precisamos considerar. Os verdadeiramente prósperos não apenas eliminam gastos desnecessários, mas também cultivam uma mentalidade radicalmente distinta sobre dinheiro e seu propósito. As pessoas genuinamente abastadas percebem o dinheiro de uma maneira completamente revolucionária comparada à maioria da população. Enquanto as classes média e baixa tipicamente enxergam o dinheiro meramente como um meio para adquirir bens materiais imediatos, os autenticamente milionários o compreendem como uma ferramenta estratégica para gerar sistematicamente mais abundância. Eles rigorosamente evitam gastos impulsivos em itens supérfluos, porque reconhecem claramente que cada real desperdiçado em algo que não gera retorno representa um real a menos trabalhando incansavelmente para multiplicar seu patrimônio. É precisamente por isso que Buffett jamais desenvolveu uma obsessão por ostentação vazia. Ele consistentemente preferiu multiplicar estrategicamente seu capital, em vez de dissipá-lo imprudentemente com bens de consumo que inevitavelmente depreciam drasticamente com o passar do tempo. A distinção fundamental entre indivíduos prósperos e aqueles que lutam financeiramente reside primordialmente no destino estratégico dado aos recursos que recebem. Quem opera sob uma mentalidade de escassez crônica tipicamente gasta impulsivamente tudo o que recebe e, frequentemente, compromete-se além de seus meios através de cartões de crédito e empréstimos predatórios. Em nítido contraste, quem cultiva uma mentalidade de abundância age com deliberação estratégica. Primeiramente investe disciplinadamente uma porção significativa do que recebe e somente depois utiliza o remanescente para despesas pessoais. Essa abordagem radicalmente diferente garante que seu patrimônio esteja constantemente crescendo, em vez de desaparecer vertiginosamente. Como você tem lidado com seu dinheiro? Ele cresce ou evapora? Buffett sempre enfatizou categoricamente que evitar perdas desnecessárias é tão fundamentalmente importante quanto gerar novos ganhos. Se você não possui clareza absoluta sobre o destino preciso de seus recursos, está essencialmente abdicando do controle de sua própria trajetória financeira. A metodologia mais eficaz para identificar essas perdas sistêmicas é realizar um minucioso raio-x financeiro de sua vida. Recupere meticulosamente um extrato bancário detalhado dos últimos 90 dias e analise criteriosamente cada transação realizada. Categorize metodicamente todas as despesas essenciais para a sobrevivência, investimentos estratégicos e gastos genuinamente supérfluos. Você provavelmente ficará genuinamente surpreso ao descobrir quanto está inconscientemente desperdiçando em itens completamente prescindíveis. Talvez sejam pedidos frequentes de refeições por delivery, quando poderia preparar alternativas mais econômicas e igualmente saborosas em casa, juros exorbitantes de um parcelamento que poderia ter sido prudentemente evitado, ou até mesmo taxas administrativas camufladas que você jamais havia notado anteriormente. Pequenas quantias aparentemente insignificantes, quando rigorosamente somadas,
podem representar surpreendentemente milhares de reais ao longo de poucos anos. E quer saber a verdade mais impactante? Esse é precisamente o capital que poderia estar sendo estrategicamente direcionado para construir sistematicamente sua prosperidade futura. Entretanto, meramente identificar os gastos invisíveis é insuficiente. É absolutamente imperativo agir decisivamente. Inicie imediatamente eliminando tudo aquilo que não proporciona valor autêntico e significativo à sua existência. Cancele definitivamente assinaturas subutilizadas. Negocie agressivamente taxas bancárias. Substitua hábitos financeiramente onerosos por alternativas mais inteligentes e economicamente viáveis. Buffett jamais desperdiçou um único centavo sem propósito claramente definido. E quando você implementa essa mentalidade transformadora, algo verdadeiramente extraordinário acontece. Subitamente, recursos excedentes começam a surgir. Mas surge uma questão fundamental. O que fazer estrategicamente com esse capital recém-liberado? E precisamente neste ponto começa o verdadeiro jogo estratégico dos genuinamente prósperos. Agora que você disciplinadamente eliminou gastos desnecessários e identificou recursos excedentes, chegamos ao aspecto verdadeiramente crucial. Como transformar efetivamente essa economia em riqueza autêntica e duradoura? A esmagadora maioria das pessoas, ao economizar modestamente, simplesmente mantém o capital estagnado em contas correntes de baixíssima rentabilidade ou impulsivamente o redireciona para novas aquisições desnecessárias. Esse comportamento representa um erro estratégico devastador. Warren Buffett sempre ensinou incansavelmente que capital sem direcionamento estratégico inevitavelmente se dissipa. Em vez de permitir que seus recursos permaneçam improdutivamente estagnados, eles precisam ser estrategicamente mobilizados para trabalhar continuamente a seu favor. O primeiro princípio fundamental é surpreendentemente simples, porém revolucionário. Absolutamente cada real economizado deve ser sistematicamente investido de forma estratégica, seja em instrumentos de renda variável cuidadosamente selecionados, propriedades imobiliárias com potencial de valorização ou mesmo no desenvolvimento de um empreendimento próprio rentável. Buffett consistentemente apostou na estratégia de investimento com horizonte de longo prazo, e é precisamente essa abordagem que qualquer indivíduo pode implementar, independentemente de sua situação financeira atual. Se inicialmente você dispõe de recursos limitados, pode começar investindo disciplinadamente em ações de empresas solidamente estabelecidas, que distribuem dividendos consistentes, como instituições financeiras tradicionais, ou em fundos imobiliários cuidadosamente selecionados, que geram renda passiva continuamente. Outra alternativa extraordinariamente inteligente consiste em reinvestir estrategicamente esses recursos em aquisição de conhecimento especializado, cursos profissionalizantes, literatura técnica e treinamentos avançados que exponencialmente ampliem sua capacidade de gerar receitas significativamente superiores no futuro próximo. O verdadeiramente essencial é garantir que seu capital jamais permaneça estagnado, mas esteja constantemente se multiplicando estrategicamente. O objetivo fundamental não é meramente acumular passivamente, mas construir metodicamente um sistema financeiro pessoal autossustentável que continuamente gere novos recursos com mínimo esforço adicional. Com o passar do tempo, os investimentos estrategicamente selecionados crescem progressivamente e a almejada liberdade financeira começa gradualmente a materializar-se. Entretanto, para que esse processo funcione otimamente, são absolutamente indispensáveis disciplina inabalável e um plano de ação meticulosamente estruturado. E precisamente neste contexto, introduzimos
o revolucionário Desafio dos 6 meses. Uma metodologia prática e comprovada para transformar radicalmente sua realidade financeira em um período surpreendentemente curto. Se você genuinamente aspira a revolucionar sua situação financeira, apresento um desafio prático transformador. Durante os próximos 6 meses consecutivos, elimine rigorosamente todos os gastos genuinamente prescindíveis e invista estrategicamente todo o capital excedente identificado. Esta proposição pode inicialmente parecer simplista, mas representa precisamente a estratégia diferencial que separa definitivamente aqueles que prosperam financeiramente daqueles que permanecem perpetuamente aprisionados no mesmo ciclo financeiro limitante. Buffett implementou disciplinadamente esse princípio durante toda sua trajetória, sempre priorizando sistematicamente investimentos estratégicos em detrimento de consumo impulsivo. Agora chegou definitivamente seu momento decisivo. Inicie imediatamente analisando minuciosamente seus padrões de gastos e elimine decisivamente tudo aquilo que não proporciona valor autêntico e significativo à sua existência. Cada centavo meticulosamente economizado deve ser estrategicamente direcionado para ativos criteriosamente selecionados que possam apreciar consistentemente com o passar do tempo. Este desafio revolucionário funciona extraordinariamente porque simultaneamente transforma fundamentalmente sua mentalidade financeira e estabelece novos hábitos substancialmente mais produtivos. Durante esse período transformador de 6 meses, você inevitavelmente perceberá que inúmeros itens que anteriormente pareciam absolutamente indispensáveis eram, na realidade, meramente distrações financeiras desnecessárias. Você gradualmente testemunhará seu capital progressivamente se acumulando e seus investimentos consistentemente crescendo. Esse processo desencadeia um poderoso efeito psicológico transformador. Você progressivamente se habitua a visualizar seu dinheiro trabalhando continuamente a seu favor, e não o inverso. E o aspecto mais extraordinário: quando o período estipulado se encerrar, você provavelmente não manifestará qualquer desejo de retornar aos padrões anteriores de consumo impulsivo e financeiramente autodestrutivo. Agora, projete mentalmente onde você potencialmente poderia estar daqui a exatamente 12 meses se implementar disciplinadamente esse desafio transformador. Seu capital estará sistematicamente se multiplicando, sua mentalidade financeira será fundamentalmente distinta e suas possibilidades de alcançar genuína liberdade financeira terão aumentado exponencialmente. Entretanto, é fundamental compreender que todo esse processo transformador somente se inicia quando você decisivamente implementa o primeiro passo hoje mesmo, sem procrastinações. E para continuar progressivamente assimilando e implementando estratégias transformadoras como essa, existe algo absolutamente fundamental que você precisa realizar imediatamente. Agora que você conhece detalhadamente a estratégia revolucionária de Buffett, emerge uma questão verdadeiramente determinante. O que você efetivamente fará com essa informação potencialmente transformadora? Porque meramente conhecer teoricamente o que deve ser feito e efetivamente implementar práticas transformadoras representam realidades completamente distintas. A esmagadora maioria das pessoas absorve passivamente essas recomendações, considera-as intelectualmente interessantes, mas, paradoxalmente, continua repetindo sistematicamente os mesmos padrões comportamentais financeiramente autodestrutivos. Consequentemente, mais um mês transcorre inexoravelmente. Posteriormente, um ano completo, e absolutamente nada se transforma significativamente. Mas e se desta vez fosse genuinamente diferente? E se você decisivamente implementasse o desafio transformador dos 6 meses e começasse a testemunhar seu capital trabalhando continuamente a seu favor, em vez de simplesmente dissipar-se improdutivamente?
Reflita profundamente sobre esta questão fundamental. Onde você genuinamente deseja estar financeiramente daqui a precisamente 12 meses? Se persistir nos mesmos padrões comportamentais, mantendo gastos desordenados sem estratégia definida, a resposta é inevitavelmente clara: exatamente na mesma posição estagnada. Entretanto, se começar imediatamente a eliminar criteriosamente os gastos inadequados e investir estrategicamente, com inteligência financeira, sua trajetória futura pode ser radicalmente transformada. Você potencialmente poderá construir progressivamente uma renda consistente e, potencialmente, até mesmo alcançar a tão almejada liberdade financeira que poucos experimentam. O segredo fundamental definitivamente não consiste em meramente aumentar sua renda bruta, mas em desenvolver a capacidade crítica de fazer seu capital consistentemente crescer e multiplicar-se. E esta decisão transformadora está absolutamente em suas mãos neste exato momento. Agora, gostaria imensamente de ouvir sua experiência pessoal. Qual desses hábitos financeiramente limitantes você já conseguiu identificar claramente em sua própria trajetória e pretende transformar decisivamente? Compartilhe sua experiência nos comentários e não deixe de se inscrever imediatamente em nosso canal e ativar todas as notificações disponíveis. Dessa forma, você jamais perderá acesso a nenhum conteúdo transformador que pode revolucionar completamente sua mentalidade financeira e, consequentemente, sua realidade material. Encontraremos-nos novamente no próximo vídeo com mais estratégias transformadoras. A decisão de transformar sua realidade financeira começa agora mesmo. O que você fará com essa oportunidade?